Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, tenham uma boa noite. Nós estamos aqui com o nosso quarto e último episódio da série Checkmate, do qual nós vamos aí discorrer uma série de entrevistas que fez parte dessa série com o especialista em estratégia e geopolítica, professor Luiz Antônio Vale, baseada em sua volumosa lista de artigos que explanam o tema sobre as ligações financeiras e de poder que rondam a última esfera global. E, como de praxe, nesse nosso último bate-papo aqui, teremos o professor Luiz. Boa noite, professor Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Ricardo Felício, e obrigado a todos os ouvintes, senhores e senhoras. Ok, professor, eu que agradeço aqui a sua presença, grande repercussão da nossa série Checkmate. Eu quero parabenizar o senhor por aceitar esse convite em trazer toda a sua pesquisa de muitos anos aqui. Só adiantando a todos que estão pedindo os artigos, o professor já me mandou, inclusive, uma série de 2013 e 2014, né, professor, que ainda é mais rara ainda. Eu vou dividir em pequenos blocos na descrição dos 4 vídeos, tá, pessoal? Então, eu vou fazer lá bloco 1 da série antiga, que não se chama Checkmate, tá? Eu vou ter que colocar um nome para ela, vou colocar alguns artigos ali e um pedacinho da Checkmate, e vou continuar fazendo isso pelas 4 vídeos nas descrições dos vídeos, tá bom? Vamos aí vendo as perguntas que aparecerem também. Mas o tema de hoje, então, do nosso quarto capítulo, né, o Checkmate Global, perspectivas e comentários. Então, vamos começar, né, professor? Uma pergunta que tem surgido bastante aqui é: quem está por trás do Checkmate Global? Palavra com o senhor. Ok, professor, boa noite a todos. Só uma observação quanto aos meus artigos. As pessoas vão conseguir perceber bem a distinção entre os artigos de 13, 14, eu acredito que tem um de 16, e os das séries Checkmate, porque estão em sites diferentes, né? Então é fácil distinguir e tem a data neles quando se abre. Quem está por trás do Checkmate Global? Veja bem, uma coisa que nós precisamos entender, professor, é que as pessoas têm o hábito de pensar em países. Então, as pessoas pensam assim: Estados Unidos contra a União Soviética, antiga União Soviética, agora a Rússia, a China contra a União Europeia, não sei, essas ligações nacionalistas. Eu gostaria de lembrar a todos que no mundo financeiro, da alta cúpula financeira, todos esses bancos e grandes corporações estão interligados por ligações societárias indiretas. Tá certo? A maioria desses bancos e corporações tem investidores em comum, como os grandes fundos de investimento, né? Seja ele o BlackRock, o Vanguard, o State Street, o FMR. Então, grandes fundos de investimento aplicam tanto nos bancos, têm ações relevantes nos bancos e nas corporações, de maneira que você acaba tendo sócios comuns, né, que têm influência, claro, nas deliberações sociais das instituições e das corporações onde são sócios. Então, esses grandes fundos, esses grandes investidores, esses grandes conglomerados, eles não têm uma nacionalidade. Ali tem americanos, tem ingleses, tem chineses, tem russos, tem franceses, ingleses. Não é que tem uma nacionalidade específica, né? Você não tem, assim, um grande fundo de investimento que é só um cotista de uma nação. É muito difícil, ok? E se ocorresse, provavelmente alguns ali seriam laranja de alguém. Então, o capital internacional, o grande capital que se acumulou ao longo das eras, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma modificação do cenário mundial, gerou grandes conglomerados, sejam corporativos, financeiros ou não financeiros, com participações recíprocas e investidores em comum. Então, não dá para dizer assim: olha, quem está por trás disso aí é o fulano, é uma nacionalidade específica. Não é. São corporações financeiras e não financeiras, fundos de investimento que têm um valor significativo investido, fundos de investimento que têm na sua carteira
4, 5, 6 vezes o que o Brasil tem de reservas internacionais e que, claro, tem um interesse, e é natural, de defender o seu capital. Eu falo assim porque eu sou muito frio e muito técnico nessas horas. Quando você faz análise, professor, você não pode envolver muito emoção. Você não pode envolver muito os seus próprios valores. Você tem que se despir um pouco disso para poder ser isento na análise. Eles têm estratégias, eles têm objetivos, que, claro, que não só preservam o poder deles, como expande. E a maneira de expandir é o checkmate global. Como eu já falei na outra live anterior, cabe a nós nos defendermos os nossos interesses, porque eles estão defendendo os interesses deles. E mais uma observação, professor. Nós precisamos sair do campo, assim, às vezes, eu não quero ferir susceptibilidades, mas nós precisamos sair do campo da certa ingenuidade, um certo romantismo. Para esses grupos, não importa o ismo, se é capitalismo, socialismo, comunismo, não faz nenhuma diferença, desde que os lucros deles continuem sendo preservados. Esses grupos, durante a guerra, apoiaram tanto os Estados Unidos quanto os alemães, isso está muito bem documentado. Esses grupos, quando tem eleição, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, eles doam fundos para os dois candidatos que estão disputando o segundo turno. Eles doam fundos para os dois. Não importa quem vai ganhar. Eles estão sempre ganhando. Veja bem, eu vou fazer um paralelo aqui. Mais uma vez, eu quero dizer a todos que estão me ouvindo, eu não tenho ideologias, porque ideologias só são criadas, muitas vezes, para acabar servindo aos propósitos desses grupos. Eu olho isso tecnicamente, com frieza, 32 anos de trabalho, muitos mais de 2 décadas de estudo desse assunto. Então, eu tenho que ser frio, eu tenho que ser técnico, ok? Eu não tenho apego a ideologias, eu preciso olhar isso com frieza. Então, vejam só, se nós pegarmos aqui os governos que houveram aqui, vamos dizer, conservadores, e os governos, vamos dizer aqui, mais de centro-esquerda ou de esquerda, tanto em um quanto em outro, no Brasil, os bancos sempre ganharam. Sempre ganharam. Então, como é que você vai dizer assim, eles são de esquerda ou de direita? Eles são de uma ideologia tal? Não importa. Aqui, os governos se alternaram, seguindo a estratégia da tesoura, e não importa que era o governo que estava. Eles sempre mantiveram seus lucros, o que é natural para eles. Então, o checkmate global, ele é patrocinado, ele é impulsionado por essas grandes corporações financeiras e não financeiras, que têm acionistas comuns por participações recíprocas e que precisam, em função daquela bolha da dívida que eu já expliquei na primeira live, né, da iliquidez do mercado financeiro e da grave crise que assolou o mundo, eles precisam agora aplicar o checkmate que nós já explicamos longamente nas lives anteriores. Então, voltando a isso, eu queria só dizer, professor, que não importa quem está no governo e não importa a ideologia. Sempre eles terão uma estratégia para lidar com esta pessoa, porque eles sempre apoiam os dois lados. Não importa quem ganha, eles sempre apoiam os dois lados. Então, claro que, às vezes, haverá um governo mais resistente, mais difícil, e aí eles vão procurar uma maneira de contornar. Em último caso, eles estouram essa bolha, e aí nós vamos para o catalisador. O catalisador é elevado ao seu nível máximo, onde as pessoas começam a ceder e ao entrar naquela equação que eu já falei, né? Eu crio o problema, espero a reação e ofereço a solução. Perfeito. E o que o senhor está falando, o próprio Dr. Anthony Sutton já mostrou isso com dados, e quem quiser tem o vídeo aqui no nosso canal, né? Mostrando que na última esfera da geopolítica, onde está aí toda a geoestratégia internacional, os lados conversam, né? Parece que some tudo isso daí, porque é dinheiro, poder, tudo que está em cima. Existe até... Professor, só uma observação, me perdoe ter interrompido o senhor. Não, fica à vontade. Eu gostaria de que os nossos amigos e amigas entendessem que a série Checkmate
ela não desce nessas questões mais triviais do dia a dia, essas questões de partidos, ideologias, fulano contra Beltrano, quem é que está fazendo o quê? A série Checkmate, ela enfoca uma questão mais estratégica global, onde nós procuramos as causas das situações. Né? Então, qual é a causa? Qual é o interesse? Né? Follow the money, né? Siga o dinheiro. Onde é que está? Quem está por trás disso? Eu não estou interessado, e não é uma característica até minha, ficar fulanizando o debate, entende? Eu estou procurando dar alimento sólido e não leite, porque eu quero tratar sempre com adultos, né? Como diz lá em Hebreus 5:12. Então, eu quero dar alimento sólido, eu quero dar às pessoas um tema e evidências, fatos bem fundamentados, para que elas percebam como as coisas acontecem por trás da cortina, e não quem está na televisão, não quem está na frente da cortina, porque quem está na frente da cortina, muitas vezes, ou desconhece, ou não compreende como as coisas funcionam. Eu não sei se eu fui claro. Não, com certeza, foi sim. Tanto é, professor, né, que a gente sabe que, por exemplo, um país como a Noruega, que tem uma população exígua perto da população de outros países, tem fundos de trilhões, né? E fundos de trilhões, que o cara queime 10 bilhões para fazer as narrativas seguirem pelo mundo, ele consegue fazer muito estrago e financiar outras coisas, e os trilhões vão se multiplicando. Bastante evidente, né? E o que o senhor está mostrando. Então, não interessa muito essa história das ideologias, das narrativas, do jeito que essas narrativas são feitas nessa cortina de fumaça que o senhor está falando, mas esses players, no grande tabuleiro, estão lá fazendo as suas jogadas com bastante propriedade. A gente tem que aprender a enxergar essas jogadas, né? Acho que o senhor está deixando isso bem claro, assim, para todos aqui que estão assistindo a série Checkmate. Inclusive, professor, já que nós estamos tocando nesse assunto, eu queria só ver isso aqui, né? Em alguns textos que estão rolando aí pela internet, eles falam que o Partido Comunista no poder na Rússia e na China arquitetaram aí a pandemia. Qual que seria a sua análise? Né? Porque o Partido Comunista russo é meio estranho, né? É um pouco estranho. Aí eu vou até pegar o gancho de uma palavra que o senhor falou, muito apropriada, narrativa. O que existe? Existe uma disputa pelo controle da narrativa. Quando você quer controlar uma sociedade, você precisa tomar a iniciativa do controle da narrativa. Quem tem a narrativa coloca as suas ideias. Isso é normal, né? Seja através da imprensa escrita, falada, seja através das redes sociais. A internet é uma coisa extraordinária, maravilhosa, mas também ela traz muita desinformação. Nem sempre, talvez, por malícia, mas talvez por uma dificuldade na compreensão dos fatos. Nisso aí que o senhor colocou agora, por exemplo, Partido Comunista da Rússia, no poder, que governa a Rússia. Eu vi outro dia um texto falando isso também. Gente, o Partido Comunista da União Soviética, quando ela caiu, o Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele foi dissolvido, se eu não me engano, em 1991. Em 93, foi criado o Partido Comunista da Federação Russa, porque aí virou Federação Russa, não era mais União Soviética. Esse Partido Comunista da Federação Russa nunca chegou ao poder. Eu estou falando isso, gente, apenas didaticamente. Eu não sou russo, eu não torço por russo nem por ninguém, eu faço análises dentro de evidências, coisas calcadas na realidade. Esse partido que existe lá hoje, que inclusive foi o segundo lá nas últimas eleições, Partido Comunista da Federação Russa, fundado em 93, nunca tomou poder, porque quando Boris Yeltsin, que foi o último governante lá antes do Putin, quando ele renunciou, o Vladimir Putin assumiu, se eu não me engano, foi em 99, algo assim. E de lá para cá, o partido do Vladimir Putin é o Rússia Unida. Rússia Unida, que até hoje está lá. Inclusive, o partido do Vladimir Putin, que está no poder desde 2000, 20 anos, portanto,
né, se diz conservador. Ele restaurou, inclusive, a Igreja Ortodoxa Russa, restaurou os valores da família, né, restaurou a iniciativa privada. Então, assim, algumas pessoas falam assim, a Rússia é comunista. Bom, eu volto a dizer, não tem nada a ver, não estou torcendo por ninguém. Eu só quero que as pessoas entendam as coisas e pesquisem. A Rússia hoje não é comunista, certo? Ainda que a gente possa debater sobre ele estar lá há 20 anos, então vamos também debater sobre a Angela Merkel, lá na Alemanha, que está lá há mais de 10, 12 anos no poder. Isso aí é um debate mais interessante, ok? Mas, assim, esses chavões, essas narrativas, às vezes, por falta de conhecimento, são um pouco complicadas e, às vezes, elas ganham relevância na internet, ok? Agora, é uma estratégia do Partido Comunista Chinês, esse sim está no poder, né, na China, não na Rússia, na China. É uma estratégia dele? Está sendo apoiado pelo Vladimir Putin? Vamos discutir isso aí, tudo bem. Vamos corrigir, mas precisamos botar cada coisa no seu lugar, tá certo? Nós precisamos, professor, passar um momento assim do país de uma certa... eu falei aqui na outra live, imaturidade. Quando eu falei imaturidade, professor, eu gostaria de salientar também que eu não me referi a uma pessoa especificamente, porque nós estamos vivendo um momento de muita infantilidade da população no debate e muita imaturidade das autoridades, em todos os níveis. Há muita imaturidade no executivo municipal, prefeitos fazendo coisas, às vezes, em contraste, né? Há muita imaturidade nos estados, no executivo estadual. Há imaturidade, às vezes, no executivo federal. Há imaturidade na Câmara dos Deputados. Há imaturidade no Senado Federal. Há imaturidade no Judiciário, no Supremo, que se deixou politizar e ser arrastado para certas discussões que o desgastam desnecessariamente. Há imaturidade no Superior Tribunal de Justiça, em todo o Judiciário, onde a gente vê, às vezes, invasões de esfera de competência que criam problemas. Então, assim, o que eu fiz, um apelo e uma ponderação, e volto a dizer, eu trato a nível de checkmate, eu não fico descendo nos debates personalizados, é que nós precisamos elevar o nível, né? Lá em 1 Coríntios 13, 11, quando eu era criança, eu agia como criança. Quando eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de criança. Nós precisamos tratar como adultos uma questão importante, que vem uma crise e nós precisamos nos preparar para ela, porque essa que está aí ainda não é a crise final. Lá nos Estados Unidos, professor, está se falando do nível de desemprego de chegar a 15% de desemprego, um recuo do PIB de 4%. Quer dizer, as pessoas têm que entender, né, que essas questões de o que é divulgado na mídia, essas questões das narrativas, são muito complexas. Por exemplo, eu estava lendo uma matéria agora onde o autor citou que o Wall Street Journal tinha feito uma matéria no início de janeiro onde vários economistas disseram o seguinte: é impossível haver uma recessão em 2020. No início de janeiro, economistas dizendo é impossível haver uma recessão em 2020. E o que nós estamos vivendo? Não é? Exatamente então, isso. Exatamente. O Ananias fez uma colocação interessante aqui, eu vou até colocar no ar aqui para o senhor, porque tem essas disputas também geopolíticas regionais, né? Então, a Rússia não é comunista porque promovem ações de exaltação ao comunismo. E também a Rússia eleva o estado bélico dela ao extremo, sacrificando, inclusive, o social, né? Porque a pobreza também tem aumentado significativamente. Quer dizer, seria mais aí uma questão estratégica regional ou também sempre visando o seu inimigo natural, que seria sempre os Estados Unidos, na polarização do poder global, professor? Exatamente. Aí é um debate interessante, Ananias, é o seguinte: a Rússia não promove o comunismo.
Se você olhar nas ações dela, ela não promove o comunismo. Aí você vai dizer assim, mas ela apoiou a Venezuela, ela apoia Cuba, mas aí é uma questão, como o professor colocou, de estratégia. Veja bem, a Rússia, ela é cristã ortodoxa, ela é branca. Então, ela tem muito mais, digamos assim, identificação com o Ocidente. Durante anos, décadas após décadas, a Rússia tentou se aproximar da Europa, inclusive criando, né, o conceito de Eurásia, né? Porque não tem como ali você separar a Europa. A Eurásia, Europa e Ásia. O presidente Trump, numa estratégia inteligente, no início do governo dele, em função dos assessores estratégicos, não dele propriamente, o presidente Trump tentou se aproximar da Rússia. Mas por que ele tentou se aproximar da Rússia? Porque ele sabia que uma associação militar e estratégica entre Rússia e China seria ruim para o Ocidente. E se ele conseguisse atrair a Rússia para o Ocidente, ele deixava a China sozinha, falando sozinha. Mas, na hora que o presidente Trump tentou se aproximar da Rússia e trazer ela para o nosso lado, para o lado do Ocidente, ele foi bombardeado, inclusive pelo Partido Democrata, também muitas pessoas de esquerda, né, falando da intervenção da Rússia no processo eleitoral, o que também nunca ficou provado. Mas, saindo dessa questão ideológica, porque eu não trato dessa coisa pequena, eu trato das coisas estratégicas, tá certo? A Rússia não apoia comunismo em lugar nenhum. Agora, como ela se antagonizou com os Estados Unidos, em função do que aconteceu, dos embargos econômicos, ela passou a apoiar quem é contra os Estados Unidos, né? Você sabe aquele ditado? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Vou repetir. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não é que ela promove o comunismo. Ela simplesmente, estrategicamente falou, então tá bom, quem são seus inimigos? São meus amigos agora. E se aliou à China. Mas ela a Rússia, tem problemas centenários com a China. Se você fazer um histórico, Rússia e China já chegaram a quase uma guerra várias vezes. A Rússia chegou a deixar na fronteira com a China mais de 1 milhão de soldados, porque ela tinha a percepção que a China era um rival. Então, não é que eles gostam dos chineses, eles gostariam de estar ligados a nós aqui no Ocidente. Mas, infelizmente, por uma falta de visão estratégica, essas ideologias que são mais emocionais do que racionais, o Ocidente, através dos embargos econômicos, empurrou eles para buscar os inimigos do Ocidente. Quando foi desfeito o Pacto de Varsóvia, a OTAN, que era o correspondente do Pacto de Varsóvia, deveria também ter sido desfeita. Pelo contrário, a OTAN foi incrementada, abriu mais bases militares e cercou a Rússia com bases militares, dando a entender a ela que em qualquer momento ela seria agredida. O que ela teve que fazer? Se defender. Eu não estou aqui defendendo ninguém, eu estou fazendo análise estratégica fria. Tá certo? Antes de começar a falar... mas é interessante isso que o senhor falou, porque teve um certo presidente que encostou uma certa frota de navios em certo mar, aí foi, né, uma moça, que a gente conhece quem foi, né, loira, e fez um discurso interessante, daqui a pouco encosta 6 divisões de tanques, das quais uma divisão era só de mísseis de médio alcance, e acabou a conversinha, quer dizer, né? Coisa que o pessoal nem sabe, né, professor? Nem viu isso acontecer, mas aconteceu e recentemente. E esse é o ponto, professor. Eu não tenho essas paixões. Eu, no meu papel de análise estratégica, eu não tenho paixões. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Maurício Chelon, obrigado pela sua contribuição. Psiquiatria Sensata, doutor Alexandre Diogo, obrigado pela sua contribuição também. Resultado do terror psíquico dessa pandemia. Tem bastante coisa ainda aí para falar. Mas só uma observação, professor, só para concluir essa visão, teria sido muito mais sensato para nós, muito mais inteligente, fazer com a Rússia uma espécie de um plano Marshall, resgatar eles e grudar eles a nós, ao Ocidente, trazer eles para nós. Porque, como eu falei, eles são cristãos ortodoxos,
eles se identificam com a raça branca, mas que é predominante na Europa, porque eles não têm nada a ver com os chineses. O que a cultura russa tem a ver com a cultura chinesa? Nada. Agora, ao rechaçá-los, inclusive falando de comunismo, que eles não são, como eu já falei, esse partido do Putin se diz, inclusive, conservador, nós empurramos ele para o colo da China. E aí o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, veja bem, Ananias, há entre China e Rússia digamos assim, na minha visão, inclusive, uma aliança momentânea. Momentânea. Porque se o Ocidente quiser trazer eles de volta, ainda consegue. Tá? Uma aliança momentânea estratégica, porque eles se sentiram acuados pela OTAN, né? E, é claro, eles vão buscar se defender. E eu vou dizer a vocês, foi feita uma simulação de guerra pela Raytheon, que é um grande empreiteiro militar, e em todos os cenários de guerra que China e Rússia lutam juntas, o Ocidente não prevalece. Então, no mundo da estratégia, tem que deixar de lado as paixões, tem que deixar de lado os ismos, tem que deixar de lado essas questões do dia a dia, e me perdoa, não quero ferir ninguém, mas que não são próprias dos adultos, são mais infantis. E atuar estrategicamente, certo? Olha a geopolítica e pensa. Aí você vai dizer assim, mas nunca tem uma ideologia? Eu pergunto ao senhor e à senhora. Os Estados Unidos apoiou e sempre apoiou a Arábia Saudita, que é uma das maiores ditaduras do mundo, mata, decepa, corta a mão. Por quê? Porque estrategicamente é conveniente. Né? A Arábia Saudita tem a questão do petróleo, etc. Eu não condeno. Foi uma decisão estratégica que, do ponto de vista de estratégia, funcionou bem. Não sei se vai continuar a funcionar. Então, eu discuto estratégia, certo? Os Estados Unidos têm suas virtudes estratégicas e são muitas, tá certo? A União Europeia seguiu por um caminho estratégico, onde a Inglaterra, o Reino Unido, não concordou e pulou fora. Agora, nós empurramos a Rússia para o colo da China. E o que nós ganhamos com isso, nós, o Ocidente? Eu não percebo aí um ganho para nós. Volto a dizer, eu não sou vocacionado para ismos, eu não estou ligado a nenhuma dessas coisas, tá certo? Eu sou ligado a um pensamento estratégico maduro, frio, para chegar a resultados. Eu só acredito numa árvore se eu vejo os frutos. De árvores boas saem bons frutos. Quando o fruto é ruim, não adianta querer fazer discurso sobre a árvore. Eu sou focado em resultado, estratégias que levam a resultado. Por favor. Okay. Giovanni Pugliese, parabéns pelo seu trabalho. Deixa eu ir devagarinho aqui, porque está rodando muito depressa. Tem um pessoal que não está concordando com a gente aceita as opiniões de vocês. Sim, os opositores políticos são assassinados, etc. Isso acontece. Vando Miranda, segundo o professor Olavo de Carvalho, a KGB continua ativa e a estratégia passou de bélica para cultural. E, de fato... Deixa eu só fazer uma ponderação, professor. Eu não disse que ele é bonzinho. Eu falei que ele é bonzinho. Exato. Não, ninguém falou isso. Pessoas, olha só, as pessoas têm um processo mental estranho. Né? Eu não falei que ele é bonzinho. Eu não falei que eu concordo com a forma como Vladimir Putin administra a Rússia. Eu falei isso? Eu não falei que eu concordo com ele. O que a gente fala aqui, sempre falamos nas nossas conversas, o Putin vamos dizer assim, é o estadista do país dele. O Trump é o estadista do país dele. Professor, mais uma vez, eu não personalizo essas coisas. Eu só quero colocar para as pessoas o seguinte, eu não falei isso. As pessoas começam a falar como se você tivesse dito algo. Né? Isso eu nos meus artigos, eu falo sobre o túnel de realidade. Né? As pessoas têm filtros mentais, onde, quando elas recebem uma informação, esses filtros só deixam passar aquilo que bate com os seus conceitos. Aquilo que não bate é travado e alterado. Né? Então, eu falo do túnel de realidade, eu falo da janela de Overton, eu falo do bloqueio perceptivo, eu falo da imunização cognitiva, que são processos mentais, que toda vez que nós vamos para uma conversa, eles atuam. Veja, em nenhum momento da minha fala
Eu falei que eu gosto do Putin. Em nenhum momento da minha fala eu falei que eu aprovo a forma como ele governa. Em nenhum momento da minha fala eu falei de assassinatos ou não, que, aliás, se for olhar por aí, o Ocidente cansou de matar pessoas, basta ver todos os presidentes americanos mortos e todos os oponentes que foram mortos. Falei da Arábia Saudita, que mata seus oponentes e é apoiada pelo Ocidente, né? Mas eu não estou entrando nisso, em nenhum momento eu falei isso. Eu estava fazendo uma análise estratégica fria. Era muito mais conveniente atrair a Rússia para nós, como os Estados Unidos atraiu a Arábia Saudita, e quando os Estados Unidos atraiu a Arábia Saudita, ele não entrou na questão se lá é uma monarquia, que não tem eleição, que arranca a mão, que mata seus oponentes. A Arábia Saudita faz coisas tanto ou piores. Mas não é essa a questão. Os Estados Unidos atraiu a Arábia Saudita porque quis. O que eu falei que estrategicamente seria relevante era atrair a Rússia, até para sendo um país mais próximo, quem sabe você conseguiria mudar a forma deles atuarem. Mas não tem nada a ver com concordar, discordar, aprovar ou deixar de aprovar. Volto a dizer, gente, nós estamos tratando aqui de estratégia a nível elevado e não do dia a dia da fulanização. Quando eu tenho uma China crescente, se eu puder solapar o poder dela, tirando dela um forte aliado, claro que convém. Claro que convém. E, por favor, aqueles que estudam realmente política podem ver que o Ocidente cansou de apoiar países que não seguiam direitos humanos. Vou dar outro exemplo. O Ocidente sempre apoiou o Iraque antes da guerra. O Saddam Hussein matava, não tinha eleição nem nada, e o Ocidente apoiou o Iraque contra o Irã. Como apoia a Arábia Saudita, que está massacrando lá outros povos, no Iêmen, etc, etc, etc. Não sou contra nem a favor nem o Iraque, nem a Arábia Saudita, nem coisa nenhuma. Eu estou dando evidências de que em estratégia, em política estratégica, esses conceitos, como foram citados aí, de quem mata, quem faz não sei o quê, não são levados em conta. Porque se eles fossem levados em conta, os Estados Unidos não poderia ter apoiado Saddam Hussein, não poderia ter apoiar a Arábia Saudita e tantos outros governos que ele sempre apoiou sem levar isso em consideração. Ok? Então, voltando ao tema, não estou dizendo nada sobre apoiar ou deixar de apoiar, ou gostar ou deixar de gostar. Eu disse que, estrategicamente, era importante ter a Rússia separada da China, trazendo ela para o nosso lado. Desculpe ter me alongado aí, professor. Não, Martinho, agradecendo aqui a contribuição do Adriano, da 51 também. Vamos colocar aqui, ó, temos visto nos noticiários atualmente um desencontro muito grande aí das opiniões das autoridades. Como é que o senhor vê isso no nosso cenário de checkmate global se aproximando e o pessoal nessa discussão ainda muito, vamos dizer assim, muito simplória? Professor, isso aí que o senhor tocou agora é efetivamente uma questão estratégica preocupante. Veja bem, o que está acontecendo no nosso país? Quando você olha ele de forma fria, você começa a ver uma diluição da autoridade e uma confusão sobre quem manda em quê. Observa bem, quando você vê prefeitos determinando coisas na sua cidade, aí vem um juiz, eu não vou citar nomes, porque não é, como eu digo, o nosso perfil, nós estamos tratando a um nível mais elevado. Aí um prefeito decreta que tem que abrir o comércio. Vem um juiz de primeira instância e diz que não pode abrir. Aí vem o Ministério Público e diz não sei o quê. E aí ninguém sabe se abre, se fecha. Aí um governador vem e cria regras próprias. Aí vem a PGR e diz que ele não poderia fazer porque isso é competência da União. Mas ele faz assim mesmo. Aí manda prender quem está andando na rua. Gente, nem estado de sítio. Aí, sabe, nas situações mais graves, se pode sair prendendo assim à toa quem anda na rua. Né? E já tivemos situações muito mais graves e o ir e vir é uma prerrogativa constitucional. Mas eu não quero entrar no detalhe, o que eu quero mostrar é a ruptura, é a disfuncionalidade em que o país está. Onde prefeitos decidem uma coisa, aí vem o juiz local e diz outra,
Aí o governador decide uma coisa, ninguém sabe quem a jurisdição é de quem. Aí prende quem está andando na praia, prende quem está andando na rua, e ninguém sabe se pode, se não pode prender, né? Aí o governador faz o que quer, aí vem o Congresso, através dos seus dois líderes, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, tem uma opinião diferente do Executivo, aí defende um posicionamento, o Executivo defende outro, aí vem o Supremo, diz que não é assim, é assado. Então, o que eu estou querendo colocar? Eu não quero fulanizar, eu não sou ligado no detalhe, eu quero analisar a questão maior. Um país tem que ter comando, um país tem que deixar claro que a jurisdição de cada um, né? Assim, de uma maneira um pouco mais popular, cada um no seu quadrado. Então, quem determina o que e aonde? Quando você tem várias autoridades que não se entendem, que não conseguem definir uma regra comum, onde cada hora prevalece a opinião de um, você tem um país que está disruptivo, ele está disfuncional. E quando nós temos uma situação dessa, professor, a caminho de um pico lá nos Estados Unidos, como ainda vai chegar, previsões da economia americana que podem ser um efeito dominó, é muito complicado, porque aquilo que eu falei já, né, como a Bíblia diz, casa dividida não para em pé. Esse era o momento, professor e senhores e senhoras, de uma chamada geral no país para o patriotismo. Não importa se o cara, qual é o ismo dele, qual é a bandeira dele, qual é a ideologia dele. Você ama o país? Ama. Concorda que nós temos que defender o país? Concordo. Então, precisaria prevalecer uma união nacional. Eu falei isso na outra live. Vamos focar na convergência, defender o país, proteger as instituições, fazer a economia andar, evitar as mortes. E vamos deixar as divergências para discutir depois da crise, quando isso passar. Então, é isso que eu digo de um momento que reina uma imaturidade generalizada das autoridades em todos os poderes. Em todos os poderes. No sentido de que eles estão colocando, professor, na minha visão, o seu ego à frente, colocando seus interesses corporativos ou pessoais à frente do interesse coletivo do país. Essa é uma hora que as pessoas deveriam se despojar desse tipo de coisa pelo país. Pelo país. E nós pensarmos em união, patriotismo, ajuda recíproca. Claro que nesse tipo de situação, professor, se o senhor olhar as guerras, né, e ver como foi, por exemplo, o governo da Inglaterra durante aquela crise da Segunda Guerra Mundial, se o senhor olhar Estados Unidos, todos, você vai ver que houveram cessões. Numa situação dessa, é claro que tem que haver concessões de ambas as partes. Nessa hora, cada um tem que sair da sua zona de conforto e não pensar assim, quanto pior, melhor, porque eu vou ferrar ele. Quando você ferra ele, ou ela, ou quem for, você está ferrando o país. E aí, nós temos uma situação de fragilidade e vulnerabilidade para uma crise que está só no seu desenrolar. Os Estados Unidos está aquartelando tropas, como nós já vimos. Tem uma base legal forte, os fuzileiros navais estão mobilizados, né? Nós temos a questão dos processos selados em andamento, uma série de coisas funcionando lá. Porque na hora do vamos ver, independentemente da ideologia, o país se une em torno da necessidade comum, porque eles já passaram por guerras, eles já sentiram na pele isso, eles sabem o que é. E o nosso problema do nosso país é que nós nunca passamos realmente por uma situação caótica. Nós nunca tivemos as nossas grandes cidades numa situação de caos. Então, fica prevalecendo esses interesses regionais, pessoais, quando, na verdade, deveria prevalecer o interesse do país. Vou fazer novamente uma observação. Não estou fulanizando, eu não tenho esse tipo de característica. Eu estou falando de uma forma macro. Um país, para enfrentar o que está chegando e vai ficar pior, precisa de união, precisa de patriotismo, precisa de senso de responsabilidade, precisa de senso de coletividade. E no momento que cada autoridade fala uma coisa
cada um dá um comando, e em cada lugar prevalece uma interpretação, é como se o país fosse vários países dentro de um só, com vários líderes, com várias autoridades falando coisas diferentes. E aí é difícil você ter uma força para enfrentar essa crise numa situação dessa. A gente percebe até que nos Estados Unidos muitas lojas já estão colocando tapumes de madeira, né? É meio estranho isso. Mas o senhor colocou mesmo na sua série alguns slides mostrando algumas dessas medidas que os Estados Unidos está abordando, né? Qual será que vai ser a estratégia que o governo Trump vai colocar em prática aí nas próximas semanas? O senhor consegue fazer um prognóstico para nós aí? Professor, as perspectivas, né, são as seguintes. Como eu escrevo nos meus artigos, todo jogo de xadrez, aquela analogia que eu fiz, tem 2 jogadores. Nenhum jogador joga sozinho. Um jogador quer dar o checkmate e ele está olhando as jogadas à frente, tá certo? Ele tem suas peças, movimenta suas peças e está olhando algumas jogadas à frente. Quem joga xadrez sabe que você está sempre olhando 5, 6, 7, 10 jogadas à frente. Mas, do outro lado, tem quem está sendo o outro jogador, que está sendo afetado pelo checkmate global. Então, sem também botar muito nome, vamos falar assim, o governo Trump, e ele não está só ele sozinho, não são só americanos, existem várias nacionalidades, pessoas de várias nacionalidades ajudando no que nós vamos chamar agora de um contra-ataque. No meu terceiro artigo eu falo desse contra-ataque, ok? Então, claro que lá atrás, assim como eu vi e outros viram o que ia acontecer, analistas do governo americano, das agências de inteligência, não só americanas, como inglesas e outras, também sabiam. Então, eles se prepararam para isso, e isso está descrito nos meus slides e nos meus artigos. O contra-ataque funciona, está começando da seguinte maneira. Primeiro, eles criaram uma base legal, que é o estado de emergência, que foi decretado em 21 de dezembro de 2017, que permite ao governo americano bloquear ativos por problemas graves de violações dos direitos humanos ou corrupção. Eles já conhecem o histórico das pessoas do checkmate, sabe que elas manipulam o mercado, e isso eu mostrei naquele gráfico onde eu mostro as crises desde 1927. Eles sabem que isso está sendo manipulado, mas a hora não é agora. Eles estão instruindo os processos legais. Como eles têm o estado de emergência nacional, a qualquer momento após instruir os processos legais, eles vão começar a prender pessoas. Prender pessoas e bloquear bens. Imagina você bloquear os bens de um grande fundo de investimento, que tem trilhões em carteira. Não é? Então, o que ele está fazendo nesse contra-ataque? Ele criou a base legal, o Estado de Emergência Nacional, HR 6566, que foi antes dele, depois foi atualizado em 18. Ele criou todas aquelas legislações. Colocou processos em andamento, processos selados. Então, ele criou a base legal e começou os processos lá em 17. Imagina quantos tem hoje. Criou o braço para executar esses processos, né? Que é toda a regulamentação na convocação de ativos dos fuzileiros navais, etc. E ele tem onde colocar essas pessoas, seja da reforma de Guantánamo, seja várias outras unidades. O que ele precisa fazer agora? Ele precisa identificar os autores do checkmate, claro que ele já identificou, né? Eu digo as pessoas do governo americano, não estou me referindo só ao Trump, e nem só aos americanos, essas pessoas que estão patrocinando o contra-ataque, já identificaram quem é que está fazendo o checkmate global, vão agora tentar correr com os processos selados para concluir o inquérito e poder instrumentalizar uma sentença, e, a partir disso, bloquear bens e prender pessoas. Ok? Bloqueando bens e prendendo pessoas, você asfixia a organização. Porque quando ela não pode ter acesso ao seu próprio patrimônio, fica mais difícil manipular. Fica mais difícil fazer manipulações de mercado. Esse contra-ataque está em andamento, e assim como as pessoas que estão patrocinando o contra-ataque têm várias cartas na manga,
aqueles que estão patrocinando o Checkmate Global também têm várias cartas na manga. Nesse momento, nós estamos exatamente na execução dos dois planos. E nós estamos vendo isso avançar. Segundo alguns relatos, já tem até algumas pessoas já, digamos assim, respondendo ao processo selado em liberdade, mas usando tornozeleira. Então, o que nós precisamos acompanhar agora? O desenrolar dos acontecimentos. Eu fui muito claro, projeção de cenário não é evidência. Ela é dinâmica, ela muda a cada momento em função dos fatores críticos que entram na projeção. Então, à medida que a gente recebe informação sobre o andamento do contra-ataque e também o que o pessoal do Checkmate está fazendo, nós vamos atualizando os cenários. Por exemplo, começou a surgir notícia aí de um novo vírus, H5N6. Por que essas notícias agora? Para quê? Então, tudo isso nós temos que entender. Isso pode ser usado como novo catalisador ou não? Há como o contra-ataque bloquear um novo catalisador? Como o contra-ataque pode agora neutralizar os novos movimentos daqueles que patrocinam o Checkmate Global? Então, nós estamos agora, nesse momento, no andamento de um novo movimento do Checkmate Global, que denominaram segunda onda, segundo passo, e o contra-ataque também tentando imobilizar, neutralizar alvos nesse segundo movimento. Nesse momento, eu acho o seguinte, a probabilidade do contra-ataque dar certo é algo em torno de 40% a 50%. Hoje, o Checkmate ainda está numa probabilidade de 50% a 60%. Né? Eles ainda têm uma vantagem competitiva. Se eles conseguirem, os autores do Checkmate, continuar a manipular os meios de comunicação, a avançar com catalisador ou criar um novo catalisador, e ter os seus ativos disponíveis, que são trilhões de dólares, né, para fazer movimentar, né, o sistema financeiro internacional e todas as corporações, eles vão avançar. Se o contra-ataque conseguir imobilizar esses ativos, neutralizar os alvos, e aí você consegue diminuir o processo de aceleração do Checkmate Global, e aí nós temos uma perspectiva de neutralizá-lo. Ou seja, tem uma grande chance que nos próximos, vamos dizer assim, 90 dias, 120 dias, ou isso degringola de fato, né? Porque parece que estão vindo outros catalisadores, ou de repente a gente consegue voltar ao status quo anterior, mas também as chances parecem não serem muito boas, né, professor? Professor, assim, aquilo que eu falei, botar datas, sempre complicado, eu tenho uma resistência enorme em botar datas. Quando nós temos reuniões de planejamento e de projeções de cenário, eu falo em alguns prazos de probabilidade de ocorrência de prazos, porque botar data é muito complicado. Né? Se você pegar pessoas que fizeram previsões econômicas no ano passado, diriam que 2020 era um ano maravilhoso. Exato, né? Agora, recentemente. Agora, né? 2020 vai ser maravilhoso. Final de 19, as bolsas estão maravilhosas. E eu mostrei para vocês que as informações mais acuradas diziam o contrário. Tá certo? Então, é muita gente fazendo prognóstico. Eu não diria 90 dias, professor. Eu diria que dentro de 3, 4 semanas, nós já vamos ter mais claro quem avançou mais e o grau de probabilidade. Isso é, percentualmente, inversamente proporcional. À medida que o tempo passar, as probabilidades de ocorrência de um dos jogadores diminui a probabilidade do outro. Ok? Então, se vai ser assim ou vai ser assim, tendo um jogador de um lado e o outro do outro, nós vamos ter uma visão mais acurada daqui a 3 semanas. 3 a 4 semanas. Mas hoje está assim, ó, uma pequena diferença entre os dois lados. Ok? Mas se isso vai fazer assim, na próxima 1 semana, 10 dias, ou se a diferença entre eles vai aumentar, vai depender dos próximos acontecimentos. Eu acho que isso aqui responde ao senhor Pedro Pacheco, que fez uma contribuição, a gente agradece, ele estava perguntando sobre o Trump, agradecer também ao Renan Henrique, o Dimas Kastenberg coloca aqui,
Eu não entendi muito bem, Dimas, mas está aqui o que o senhor acha da Eurásia e o Brasil. Se o Brasil pode participar dela, a ideia de Rússia de usar o ouro para fugir dos embargos americanos dará certo até que certo ponto, né? Deve ser isso que ele está querendo dizer, né? Sim. É uma Bom, coisa... Pois pode não, falar. Pode. Se eu entendi a pergunta, é o seguinte: existe um conceito da Eurásia, né? Porque, na verdade, a Europa ela é um pedaço ali da Ásia, né? Não existe uma separação territorial natural, né? E o Brasil, nos governos anteriores, ele se aliou àquilo que foi conhecido como BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, e o S era de South África, África do Sul, né? Então, do ponto de vista estratégico, e aí eu volto a dizer, se nós pegarmos essas coisas desapaixonadamente, o Brasil teria que ter um planejamento estratégico acurado. Por exemplo, apesar de nós estarmos extremamente desconfortáveis hoje com a China, eu pergunto, o Brasil pode abrir mão do comércio com a China? Não, né? Na atual situação, não. O sistema está tão amarrado, né, professor, que parque industrial lá, produção, eles precisam comprar comida, nós precisamos do dinheiro deles. E agora, né? Então é isso que nós precisamos entender, professor. E eu peço até desculpa aos senhores e às senhoras se eu pareço ser frio, mas não é que eu sou frio, eu sou estratégico. O conceito americano diz o seguinte: os Estados Unidos não tem amigos nem inimigos, certo? Ele tem interesses, tá? Então, nós, brasileiros, somos muito emocionais. O latino ele é muito quente, né? O anglo-saxão, o germânico, o eslavo, ele é mais racional, mais estratégico, certo? Nós não, nós temos paixões. Tudo aqui no país vira paixão. Bom, nesse momento não é um momento de paixões. Esse é um momento de um grupo de trabalho, analisar a situação com frieza, olhar com tranquilidade e conhecimento para essa situação, pegar os diagnósticos, tanto da situação nossa interna, fazer uma espécie de uma matriz SWOT, né, das nossos pontos fortes e fracos, né, fortalezas e fraquezas, botar uma matriz Delphi de decisão, né, enfim, aplicar a técnica que existe, está disponível nos centros de inteligência e definir uma estratégia para esse momento, sem paixões. Eu não preciso ser amigo da China, eu preciso fazer negócios com a China. Quais negócios? Aqueles que convêm ao Brasil. E como é que eu vou fazer os negócios que convêm ao Brasil? Conversando, negociando, porque também não pensa que eles podem substituir o Brasil como fornecedor na hora que eles quiserem. Não, também não podem. Entendeu? Então, assim, fica uma situação... O brasileiro tem muito aquela... Eu não quero novamente ferir susceptibilidades, eu peço que já me perdoem de antemão, mas o brasileiro tem muito aquela síndrome do vira-lata. O brasileiro tem que levantar a cabeça. O brasileiro tem que olhar para o seu país e dizer assim, nós somos importantes. Talvez nós não nos tenhamos dado a importância, mas nós somos importantes. Volto a dizer, um país continental, uma população imensa que gera um mercado consumidor interno, né, com minerais que não tem em outros lugares do mundo, como o nióbio, terras raras, né? Nós temos a biodiversidade, aliás, sobre isso o senhor pode dar uma aula melhor do que eu. Né? Aliás, a indústria farmacêutica e a de química jamais tiveram crise, né? Jamais tiveram crise. E a Amazônia está lá, linda e maravilhosa, com biodiversidade, que na verdade significa biotecnologia, que ninguém fala, né? Como o senhor falou na última live, o ouro está lá, mas ele só é válido quando está dentro do cofre. Exato. Então, tudo que está lá na Amazônia deveria estar sendo ricamente pesquisada pela nossa ciência brasileira, para agregar valor às nossas coisas, também está lá sendo contrabandeado e tudo mais, né? Só, desculpa fazer esse corte, mas era importante porque faltou na hora. Perfeito, professor. E o senhor tem muito mais propriedade do que eu para falar desse assunto. Então, assim, o que nós precisamos? O governo brasileiro precisa montar uma sala de situação, certo?
que é um conceito que existe em todos os países do mundo. Coloca lá um pequeno grupo, porque quando eu não quero decidir nada, eu faço reunião com 20. Porque aí você é um bate-boca danado, sai dali sem resolver nada, marca uma nova reunião para o dia seguinte. Quando você quer decidir, você marca reunião com poucos, tá certo? Você faz uma sala de situação, né? Coloca ali os especialistas que tenham visão estratégica, tanto da vertente econômica, militar, etc., todas as versões, todas as vertentes necessárias, e ninguém sai, ninguém entra. Vai dormir lá, faz sala para dormir, e vamos trabalhar num planejamento rapidíssimo, um plano de ação imediato, tá certo? Estratégico, sem paixão. Não importa se eu gosto ou não do professor Ricardo Felício, eu vou pegar o senhor de exemplo. Claro, se eu preciso trabalhar com o senhor, eu vou trabalhar. Não tem nada a ver isso com gostos pessoais, né? E só antes que alguém faça comentários bobos, eu gosto do professor e somos amigos há anos, tá certo? Antes que alguém faça algum comentário, né? Então, o que acontece? Há que haver metodologia para passar isso tudo por uma técnica, gerar um plano de ação desapaixonado, como no exemplo que eu dei aqui. Como é que eu vou tratar com a China com paixão? Eu preciso vender para ela, não tem como substituí-la como o meu comprador do dia para a noite. Por outro lado, ela também precisa de nós. Precisamos superar essa questão de nos vermos menores. E as pessoas que vão trabalhar nessa sala de situação, elas precisam ter conhecimentos do funcionamento do sistema financeiro internacional. Eles precisam conhecer quem está promovendo o checkmate, conhecê-los profundamente na sua mentalidade, na maneira como eles pensam, nos seus objetivos, no seu modus operandi. Eles precisam conhecer a alma do inimigo, tá certo? E conhecer não só os promotores do checkmate, conhecer profundamente a sua alma, como conhecer os que estão promovendo o contra-ataque. E aí, traçar uma estratégia dentro desse cenário. E metodologia para isso, tem 22 anos que eu mexo com essa metodologia, com certeza muitos também o fazem, né? Desapaixonadamente, professor, nós temos fatores críticos de sucesso dentro do nosso país, tá certo? Nós precisamos analisar os eventos portadores de futuro, definir isso e definir uma estratégia urgente, porque tem um detalhe, professor, o tempo é contra nós. Cada dia que passa em que o país está dividido, fragmentado, sem rumo, que o país está sem rumo, né, do ponto de vista estratégico, né? Me diz um plano de ação para essa situação que está chegando, que está sendo executado agora. Os Estados Unidos têm uma legislação, nós temos? Não. Nós temos legislação para uma situação de emergência como a deles? Aqui, se você pedir o estado de sítio, tem que esperar 5 dias para o Congresso aprovar, e o Congresso pode não aprovar. O Congresso pode não aprovar. Lá não. Lá é um ato do presidente. Ele não consultou ninguém. Se você entrar lá nos links da Casa Branca que eu tenho no meu artigo, né, ele é um ato presidencial que ele comunicou ao Congresso. Então, lá eles têm uma legislação, nós temos. Lá, eles têm forças armadas, não só na ativa como reservistas, capazes de fazer cumprir a determinação. Milhões de homens com equipamentos e armas. Nós temos milhões? Não temos. Nós temos processos selados, já correndo na justiça, que aqui chamaríamos segredo de justiça, onde nós já identificamos quem são os manipuladores, quais são os seus ativos, como é que eles agem, e já tendo isso em andamento, pronto para ser executado. Nada também. Nós temos aqui, se eu começar prisões em massa de manipuladores, eu teria para onde levá-los? Vou botar eles aonde? Na papuda? Ao contrário, nós estamos soltando os presos. Então, é disso que eu estou falando. Sabe, as pessoas têm que botar o pé na realidade. Nós precisamos acelerar, nós perdemos muito tempo. Olha, não sei se foi ontem, e aí não é uma crítica pessoal, é uma análise estratégica que eu faço, o ministro Paulo Guedes propôs os apartes das reservas internacionais do Brasil para o combate ao Covid-19. Nossa, a gente já tem 350, 360 bilhões
de dólares de reserva, tá certo? A 90 e tantos, 95% delas é dólar. Aí você vai pegar essas reservas em dólar, que já vão sofrer uma depreciação, porque nós somos credores dos Estados Unidos, certo? Nós temos títulos do Tesouro Americano que nós compramos, então nós somos credores e não devedores nas reservas, certo? Se o dólar sofrer uma depreciação, proporcionalmente, nossas reservas cairão na mesma proporção da depreciação, porque nós somos credores nas nossas reservas. Aí, a proposta dele, do ministro, é pegar parte dessas reservas e usar para combater o Covid-19. Ok, se ocorrer o checkmate da forma como eu estou colocando, aquilo que já ia ser depreciado, agora ainda é menor. Seria ainda menor se as reservas internacionais forem usadas. E aí aquilo que já não atende, porque não tem lastro real em ouro, e aí só novamente voltando ao que eu já falei, tá certo? Eu não estou falando do ouro que está embaixo da terra, porque para ser lastro de moeda tem que ser quantificável, mensurável, estar à sua disposição, haver disponibilidade do bem, e o ouro que está embaixo da terra ainda não é mensurável de uma maneira exata e muito menos está disponível, certo? Para um momento delta zero que você tem que pegar ele. Então, se eu vou pegar essas reservas, que já vão sofrer uma depreciação, não estão com lastro real em ouro, estão em dólar, e vou usá-las para o Covid-19, ocorrendo o checkmate, nós vamos ter o quê, professor? Nossa, pior ainda, porque vai ter que vender os ativos a preço de banana, por exemplo. Já estamos vendendo. Agora, eu não sei nem se o que tem abaixo de preço de banana. As ações da Bolsa de Valores estão abaixo do preço da banana. Então, é lamentável. E aí eu volto a dizer, uma pessoa ponderou comigo assim, mas essa questão dos dólares, o lastro da moeda, é uma questão do Ministério da Economia. Eu disse para ela assim, no mundo inteiro, essa questão do ouro, do lastro da moeda, é questão de segurança nacional. Os Estados Unidos tratam o ouro do Fort Knox e dos outros fortes como segurança nacional. Tanto que ele não permite nem auditar. Isso não é assunto do Ministério da Economia somente. Isso é assunto de segurança nacional. A Alemanha repatriou seu ouro e tratou isso como segurança nacional. A França, a Itália, a Rússia, a China. Eu cheguei a citar aqui que a China, o próprio exército da China, ele próprio trata da mineração e pegar o ouro e levar. Sabe por quê? Porque é segurança nacional. Isso, eu não estou tratando de um assunto, quando eu falo do lastreamento das nossas reservas, não estou tratando de um assunto atinente apenas ao Ministério da Economia. Pelo menos não deveria ser assim. Ele deveria ser tratado como um assunto de segurança nacional. Por quê? Porque um colapso da economia, a falta das nossas reservas no momento desse, causa um colapso da economia e leva um país a um caos total. Então, isso chama-se segurança nacional, porque vai gerar o caos, e o caos leva a uma desordem. Num país que, nesse momento, já está fragmentado, desunido, com falta de jurisdição e comando específico. Então, ficaria uma situação ainda pior se essa ideia do Paulo Guedes for levada à frente, que ele apresentou a alguns senadores, né? Inclusive um dos senadores comentou essa teleconferência, né? Se isso for levado à frente, aquilo que já é pequeno, porque não tem lastro, vai ficar ainda menor em função da depreciação. É interessante que isso que o senhor comentou, eu abordei já em algumas palestras que eu proferi pelo Brasil, há mais de 2 anos atrás, e isso, se eu não me engano, na época eram mais de 500 bilhões de reservas, e eu já falava naquela época, né, que o Brasil tinha que já começar a retornar um pouco dessas reservas, né, inclusive para pegar esse dinheiro do qual nós somos credores desde lá fora, para colocar aqui dentro, né, para fazer alavancar o país. E a resposta que eu ouvi era que eram aquelas reservas que faziam com que os credores estrangeiros viessem colocar o dinheiro aqui. Eu falei, nossa, mas que ciranda, né? É uma coisa absurda. Professor, só fazer uma observação. É necessário ter reservas estrangeiras?
as reservas internacionais? Claro que é. Porque senão você, quando fizer uma importação, não tem como pagar. Você tem que ter reservas em moeda estrangeira para pagar as importações. Claro, é importante ter uma reserva confortável. Claro, não tem dúvida. Muito grande a nossa reserva. Hoje é bem menor. Né? Hoje é bem menor. Mas a questão toda, professor, não é o volume da reserva. A questão toda é a perspectiva de depreciação da moeda que compõe essa reserva. E a falta de um metal precioso, que é o ouro, que daria a ela uma valorização. Lembra do que eu já mostrei nas lives? O que disse o Banco Central holandês, que é um dos bancos mais tradicionais e antigos da Europa? O que o Banco Central holandês falou sobre o ouro? Lembra o que eu falei e mostrei isso que o Alan Greenspan, ex-presidente do Fed, falou sobre o ouro? Não sou eu quem estou dizendo. São as maiores autoridades do mundo. É só pegar meus artigos, entendeu? Então, ter ouro, desdolarizar e colocar ouro nas reservas é uma maneira de protegê-las do futuro. Isso aí, mais uma vez, está lá nos meus artigos, N autoridades falando disso. Aí volta a pergunta que eu fiz, professor, se eu não me engano, na terceira live, né? Por quê? Por que o Brasil não fez a desdolarização? Por que o Brasil não mantém nas suas reservas um alto nível de ouro, pelo menos 2.000 toneladas, como eu coloquei, como todos os outros países fizeram? Por que o Brasil não tem ouro nas suas reservas, como Estados Unidos tem, França tem, Alemanha tem, Itália tem, Suíça tem, Rússia tem, China tem, e aí vai por diante? Por que as pessoas, as autoridades, não é agora? Outra coisa que eu queria dizer, professor, eu mostrei um gráfico, que não é agora que nós não temos ouro nas nossas reservas. Eu acho que eu mostrei um gráfico sobre isso, é bem antigo. O Brasil nunca teve ouro nas suas reservas. Então, não é uma questão atual, não é desse governo. Isso já vem lá de trás. Por que as autoridades brasileiras anteriores e também as atuais entendem que tem uma compreensão melhor do sistema financeiro internacional do que as autoridades financeiras e econômicas dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da França, da Itália, da Alemanha, da Suíça, da Índia, da Holanda? Enfim, está lá no meu... Todos têm mais ouro do que o Brasil. Então, essa falta de humildade, e aí eu vou num outro ponto, professor, se me permite, eu não quero me alongar nesse... Deixa eu só fazer uns comentários aqui antes do senhor continuar, porque senão fica uma lista muito grande. Eu quero agradecer ao Marcelo Moreira dos Santos. Ele fez uma questão, como é que se a gente levou isso às autoridades, eu prefiro não comentar, tá? Por questões óbvias, eu prefiro não comentar isso. Milton Tomás Nunes, ele confessa que está muito triste, e aí segue também o comentário do Igor, agradecendo a todos vocês que fizeram a contribuição, obrigado pelo excelente conteúdo. Nesse cenário, me preparo para o pior, considerando a qualidade da nossa classe política, porque o professor está tentando mostrar aqui. Realmente não consigo ver isso terminando bem aqui no Brasil, que Deus nos proteja. Então, Milton Tomás Nunes, você está confessando que está muito triste, a gente está sempre tentando trazer uma solução dos cenários mais de esperança, tá? E o professor está fazendo um trabalho muito árduo em Brasília em levar isso para frente, tendo em vista que nós já tentamos, né, professor, pelo menos aí há uns 6, 7 meses, mais, 9 meses, na verdade, levar isso para a frente. E o Enishi colocou aqui, é possível dizer quem ataca e quem contra-ataca? Quando você fez aquela balancinha, o pessoal falou assim, será que eu consigo identificar? Por favor, depois eu vou tentar pegar os outros aqui. Não, perfeito. Professor, antes de responder a questão, quem ataca vai numa direção, está indo na direção do checkmate. Quem contra-ataca quer imobilizar e neutralizar quem está fazendo o checkmate, né? E aí, esse movimento agora é um momento do embate, né? Conforme o Trump falou, as 2 próximas semanas, agora já não são 2, são 1 e pouca, porque já passou um pouquinho de tempo, seriam muito dolorosas. Então, é por isso que eu estou fazendo aí uma linha de tempo, né? Entre 2, 3 semanas, para a gente começar a perceber quem
conseguiu a vantagem? Quem está contra-atacando ou quem está patrocinando o checkmate? Eu acho que dentro de 2 a 3 semanas, professor, eu vou poder falar sobre isso com mais precisão. É porque é contrário ao meu temperamento fazer previsão de coisas que eu não me sinta confortável com base em evidências e fatos. Quando eu tiver evidências e fatos para dizer, olha, o contra-ataque está prevalecendo ou o checkmate global está prevalecendo, quando eu tiver essa convicção, eu vou colocar. Agora, só fechando aquela frase que eu falei, professor, sobre por que nós não acompanhamos o que todos os outros países do mundo fizeram, países sérios, vai um componente aí, me desculpe, mas falta uma humildade, sabe, professor? Se eu for, por exemplo, falar aqui de meio ambiente, de climatologia, na hora que o senhor começar a falar, eu vou me calar. Porque eu sou humilde o suficiente para entender que o senhor sabe mais do que eu sobre isso. A verdade, senhores e senhoras, que é necessário entender, é que o número de assuntos que a gente não sabe é muito maior do que aqueles que a gente sabe. Então, a humildade é uma consequência natural de você ter o discernimento de reconhecer que a sua ignorância, no sentido de ignorar, a maioria dos assuntos é maior do que aqueles que você sabe. Então, quando eu estou na minha área de especialização, eu me sinto à vontade de falar. Mas, se for para outras áreas, eu me calo. Não é a minha área. Então, a humildade é necessária. Se lá atrás, desde 2008, quando começou já a visão da próxima crise, houvesse uma visão mais humilde, de questionamento, de autoquestionamento, e dizer assim, por que esses grandes países estão fazendo isso? É claro que eu acho que o bom senso e a honestidade nos levaria a fazer também, para proteger nossas reservas e a nossa economia. Agora, o que de fato se passou na cabeça das pessoas, eu não posso dizer e nem sei dizer, porque é um terreno onde eu não tenho acesso. Ok? Diga, professor. Agradecendo aqui ao Geraldo Siqueira pela contribuição. O Shalom coloca, nós abordamos o tema do Niobe no vídeo 3, viu, Shalom? Dá uma olhadinha lá no vídeo 3, que a gente fala sobre se dá para lastrear ou não a moeda, talvez o tipo de parceria seria através de participação de tecnologias, talvez fosse uma coisa mais interessante, mas a moeda em si lastreada, quando você tem poucos desses players que usam de fato isso para alta tecnologia, parece não ser uma situação muito mais viável. Né? O Helder, eu coloquei aqui para o senhor, né? Ele falou se o... Cadê aqui onde é que está o do Helder? Boris Johnson. Isso, ele colocou lá o presidente Boris Johnson, Putin, o Trump e o Bolsonaro são anti-checkmate. Como é que o senhor veria isso? Né? Dá para colocar eles nesse mesmo grupo, por exemplo? Assim, eu não gosto de botar nomes, mas eu diria para o senhor hoje que, por exemplo, o Boris Johnson, quando fez o Brexit, fez campanha pelo Brexit, ele prejudicou os interesses do checkmate. Por quê? Porque o checkmate necessariamente precisa que a soberania dos países esteja menor. Então, quando os senhores quiserem saber quem está de um lado e quem está do outro, a pergunta é, ele defendeu a soberania dos países ou ele foi contra elas? Aqueles que são contrários à soberania dos países, né, eles precisam disso para o checkmate ocorrer. Agora, deixa eu fazer mais um parênteses. É incrível, professor, mas eu tenho sempre que pensar nas pessoas que não vão entender ou vão mudar o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que todas as pessoas do mundo que são a favor, digamos assim, das instituições multilaterais, que são a favor de países terem menos soberania, para unir mais a humanidade, até um governo mundial, eu não estou dizendo que todos eles são do checkmate, por favor. O que eu estou querendo dizer é que a parcela das pessoas, e são os grandes capitais, como eu já falei, que estão patrocinando o checkmate global,
eles precisam enfraquecer os países, porque, do contrário, seria muito mais difícil. E aqueles governantes que estão fortalecendo os seus países, e aí indo na questão específica, o Boris Johnson tirou o Reino Unido da União Europeia e quis se fortalecer. O Trump, né, fazer a América grande novamente. O Putin, a Rússia se fechou, né, e ele tem mantido a Rússia fortalecida no sentido de não se envolver, né, com capitais externos. Né? Ele, inclusive, quando teve aquelas empresas que tinha aqueles... as pessoas compraram as empresas estatais da União Soviética, né, que eles chamavam de oligarcas, ele retomou, vendeu algumas e estatizou outras. Então, ele, no movimento dele... As estratégicas, né, professor? Estratégicas, exato. Então, esses líderes, eles estão olhando para os seus países. Não estou dizendo que eu aprovo ou desaprovo esses líderes, não estou dizendo que eu concordo ou deixo de concordar com a ideologia deles. Estou fazendo uma análise estratégica. Então, Boris Johnson, Trump, Bolsonaro, Vladimir Putin, são pessoas que têm trabalhado para dentro do seu país, o que não convém aos autores do checkmate, porque eles precisam que hajam questões globais para facilitar o checkmate. Mais uma vez, não estou dizendo que todo mundo que pensa ou aderiu à ideia de instituições multilaterais fortes, como OMS, ONU, etc., são autores do checkmate. Não é nada disso. Eu estou dizendo que os autores do checkmate são necessariamente globalistas, mas nem todos os globalistas são autores do checkmate. Eu acho que eu fui claro, né? Perfeito. Jorge Adame, obrigado aí pela sua contribuição. Bom senso e honestidade, professor, raridade, está fazendo ao senhor. Agradecendo também a José Vicente da Silva Neto. Pessoal, está passando muito depressa, eu estou tentando pegar todo mundo. Se alguém escapou, vocês me desculpem, mas é que aqui a tela para mim ela pisca e vem tudo de uma vez e eu tento achar. Guedes está consciente desse cenário, professor? Pergunta boa. Qual é o nome da pessoa que fez? O senhor tem aí? Isso aqui é o José Vicente da Silva Neto. Agradecido aí, José Vicente, pela sua contribuição e pela sua pergunta, que é bastante pertinente, tendo em vista que eu ia perguntar para o senhor e o Brasil, como é que vai se superar frente a que o senhor está pintando para a gente aqui na série Checkmate. José Vicente, eu gostaria de falar o seguinte, aquele conceito do túnel de realidade que eu já falei, eu gostaria que os senhores depois olhassem lá dos meus artigos, o conceito de túnel de realidade, né, do bloqueio da percepção e a imunização cognitiva. Eu, do ponto de vista estratégico, eu entendo que muitas vezes uma pessoa defende uma posição, né, e ela tem isso enraizado nela em função da sua educação, dos lugares onde estudou, do meio em que ela circula. Se o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, está consciente ou não do que ele está fazendo, eu não tenho como afirmar, e eu sou uma pessoa extremamente cautelosa, porque eu não estou dentro da cabeça dele. Então, eu não tenho como emitir e não emito juízo de valor sobre o nosso ministro da Economia. O que eu posso dizer é que não ter tomado as medidas de prudência, e aí não é só ele, é todos os ministros desde, no mínimo, 2008, não é ele. Todos esses ministros, desde 2008, não terem tomado as medidas de prudência e acautelamento que as grandes potências tomaram. E, nesse momento, continuar sem fazê-lo, mesmo diante da iminência de uma ameaça tão forte como tem sido a paralisia da economia e a possibilidade do checkmate global, claro, é um posicionamento que me causa desconforto. Agora, isso é consciente, proposital, ou isso é meramente o túnel da realidade que impede ele de perceber esse contexto? Eu não sei dizer, e aí eu não posso emitir juízo de valor sobre isso. Agora, respondendo essa colocação, José Vicente, muito obrigado, mas é o que eu posso dizer sobre esse assunto. Eu também gostaria que vocês entendessem que existem nuances nas quais eu não posso entrar nessa live, porque eu tenho tido reunião com autoridades, vários assuntos têm sido abordados, e eu tenho que ajudar o nosso país.
eu não posso prejudicar o nosso país, né? E certos assuntos, então, é melhor não ser comentados nesse momento, porque algumas medidas estão sendo tomadas. Respondendo à sua questão, professor, sobre o Brasil, é como eu coloquei, o Brasil precisa montar uma sala de situação, um grupo pequeno, preparado, multidisciplinar, preparado e habituado a lidar com crises, com gestão de crise, com mitigação de danos, tá certo? Com gerenciamento de risco. Pessoas que conheçam muito bem a mentalidade dos autores do Checkmate Global, potencializar as nossas virtudes, as nossas reservas estratégicas que não servem como lastro, mas são importantes nesse momento. Constituir um lastro, enfim, fazer um plano de ação rápido que inclui fatores psicossociais, como, por exemplo, imediatamente executar um plano de união nacional, trazer os atores principais do país para uma mesa e dizer, gente, esse não é o momento de ficar defendendo posições pessoais ou corporativas. Trazer todos, porque todos estão fazendo isso. Não é um, nem dois, nem três. Todo mundo na mesa e ter uma discussão sobre esse tema e criar uma linha de comando, uma hierarquia e uma linha de comando para tempos de guerra. Porque isso são tempos de guerra, isso é uma guerra híbrida. Nós já estamos na zona cinzenta, né? Então, nós estamos numa guerra híbrida. Guerra híbrida precisa de ações de guerra. Nós precisamos de linha de comando, nós precisamos de hierarquia, nós precisamos de delimitação de competência, nós precisamos de pessoas voltadas para o bem público, para a coletividade. E se nós entendermos tudo que o país tem de bom, que eu já citei aqui, todo o seu potencial, mas isso, potencial é uma coisa que se realiza ou não. Potencial é a semente que gera uma árvore enorme. O potencial da árvore já está na semente. Mas se você não plantar a semente, se ela não for pousar num terreno fértil, e se ela não for irrigada, ela não vira árvore. Não adianta a gente falar do Brasil sempre assim, é um gigante em berço esplêndido. Porque enquanto você não pegar esses potenciais que estão na semente que gera uma árvore e plantar essa semente, cuidar da terra e irrigar, ela não vira uma árvore. Então, nós precisamos realmente juntar um grupo, montar uma sala de situação, uma verdadeira sala de guerra e entender que o tempo é contra nós, né? Cada dia que passa, nós estamos indo para o pico da curva nos Estados Unidos, um novo catalisador pode ser gerado e aqueles que falam assim, mas outro catalisador, basta ver o que aconteceu. Em janeiro, eu duvido quem no Réveillon passou o Réveillon achando que ia ter problema em 2020. Todos comemoraram esse Réveillon de 19 para 20 como um ano maravilhoso. Um ano econômico. Olha as projeções de PIB para o Brasil para 19. As projeções de PIB eram 1,5, 2, né? Ninguém ia dizer que nós íamos ter uma retração do PIB de talvez menos 4, tá certo? Então, as coisas mudam muito rápido. É difícil você dizer assim, não vai haver um novo catalisador. É muito difícil você dizer o contra-ataque e o checkmate, quais as cartas que eles ainda têm nas mangas, como eles podem colocar essas cartas na mesa e fazê-las funcionar. Tá certo? Isso é uma análise estratégica que tem que ser feita dentro de uma sala de situação, gerando um plano de ação muito volátil, que vai se adaptando ao cenário diariamente, à medida que esses dados novos alimentam o cenário, os dados entram, se transformam em blocos de informação e alimentam um novo cenário diariamente. E aí eu não tenho nenhuma dúvida, professor, que o Brasil é um dos países do mundo que tem mais condições de sair bem desta situação desde que essas coisas sejam feitas. Aqui algumas pessoas comentaram que nós estamos fazendo uma saída politicamente correta, não é nunca foi, e quem fala isso nem conhece a minha natureza, então sinto muito pelo comentário que está aqui. Sidney, você fez aqui um comentário, acho que escapou, ele só pergunta, vai ter que ser breve por causa do nosso tempo,
se as reservas de 300 bilhões não seriam para esses momentos, né? Pergunta interessante, só que acho que elas estão fora do contexto agora do horário, né? O horário que está acontecendo já o checkmate, talvez. Mas é fácil, isso é em um minuto. Reservas internacionais não podem ser queimadas com fatores internos, porque você precisa das reservas para importar produtos. Se você fosse um país autossuficiente, que não precisasse importar nada, você poderia se dar o luxo de tê-las muito pequenas, mas não é o nosso caso, que a gente importa muitos produtos. Quanto à outra questão do politicamente correto, se nós, eu e o professor, fôssemos querer ser politicamente correto, que é uma coisa que é ridícula, eu não estaria fazendo a série Checkmate, porque você pode ter certeza, senhores e senhoras, que com a série Checkmate, ao publicá-la como eu publiquei no ano passado, e ao fazer essas lives que eu estou fazendo agora junto com o professor, eu estou criando uma série de problemas para mim pessoais. Uma série enorme. Então, se eu fizesse... né, professor? Que o canal está sendo monitorado e as pessoas não estão sabendo dos bastidores por causa da série Checkmate. Estão dizendo que nós, que linda saída do politicamente correto. Para que os senhores não estão sabendo, por exemplo, a nossa série está sendo bloqueada e o vídeo só consegue ser liberado. Esse último, terceiro, demorou mais de 28 horas para conseguir, eu, dono do canal, conseguir manipulá-lo. Fora as questões que o senhor percebe, eu não tenho essa experiência, onde a questão das visualizações, às vezes, não conferem com a realidade. Exato. Né? Então, eu queria dizer o seguinte, mandar uma mensagem de esperança não é ser politicamente correto. Falar as coisas que eu disse, criando, inclusive, uma dificuldade de relacionamento com as autoridades, não é ser politicamente correto. Colocar a público 22 anos de trabalho, onde eu mostro as vulnerabilidades, os riscos, inclusive a incapacidade de gestão que aconteceu no Brasil nas últimas décadas, não é agora só, não é ser politicamente correto. Então, se tem alguém que saiu da zona de conforto, que está se expondo, que tem enfrentado essas questões, inclusive aqui em Brasília, em reuniões onde eu sou questionado sobre esse assunto. Ninguém vai na questão da fundamentação, porque ela é muito sólida. Mas já me perguntaram aqui, professor, por que o senhor está expondo isso? Por que esse assunto não fica aqui entre nós? Então, quem me conhece, e quem conhece também o senhor, né, professor Ricardo, que foi muito prejudicado por falar aquilo que não convém. Não estou entrando no mérito nem do que eu e ele falamos, se é certo ou errado, não é esse o ponto, mas nos expomos, nos colocamos, como estamos nos colocando agora, tiramos energia, tempo para dedicar a vocês, e isso, obviamente, não tem nada a ver com o politicamente correto. É isso aí. Aqui o Sandro Rafael Paiva, comprar ouro, prata e terras, a gente abordou isso no episódio número 2 e número 3, tá? A gente não vai repetir aqui por causa do nosso tempo. Meditação Patrícia, parabéns aos professores, excelentes lives. O checkmate está relacionado com a nova ordem mundial, que vem lá, né, de muito tempo e praticamente consagrada com o Bush pai, o Bush filho. Praticamente sim, né, professor? É uma das estratégias. É uma das estratégias. Geraldo Siqueira, muito obrigado pelo seu superchat. Ele coloca aqui, no cenário de reset, a China é player desse concerto monetário. A gente também abordou isso, acho que foi no vídeo número 2, que o senhor coloca os depósitos de ouro de todo mundo, sim, né? Então, e Geraldo, depois lá no 2, tá? E no 3, eu comento que o Ocidente criou a China. E faço algumas perguntas sobre isso. Isso é importante porque eu assisti hoje a um documentário também muito interessante que mostra quanto as academias do mundo inteiro enfiaram conhecimento na academia chinesa. O Ocidente transferiu para a China capital e conhecimento, know-how, tecnologia. E eu falei sobre isso na outra live e eu pergunto, será que eles não percebiam o que ia acontecer? Agora, quem transferiu isso? Foram os governos? Não. Foram corporações. Né? E qual o interesse nisso? Vai fundo nesse assunto que vocês vão descobrir muita coisa. Bom, professor, estamos com 1h30
de apresentação. Eu acho que estaria bom para a gente encerrar a série Checkmate. Eu espero que vocês tenham gostado. Muita gente, pelo visto, não gostou do último episódio, infelizmente, mas fazer o quê? Nós temos que cumprir a nossa missão de trazer aqui o que a gente está levantando, o que a gente está vendo já de muito tempo, não é de agora, né, professor? Então, eu convido o senhor a fazer as suas considerações finais para a gente poder encerrar a nossa série, então, e agradecer muito pela sua presença, professor. Nós tínhamos assumido o compromisso de fazer 4 lives, né, 4 episódios, onde nós trouxemos essa abordagem, essa ótica nova, essa ótica sobre as reservas e tudo de que nós falamos. E, antes de tudo, o objetivo é fazer as pessoas pensarem. Concordar e discordar é natural, né? E eu jamais pedi a ninguém que concorde comigo. O que eu quero é fazer com que as pessoas pensem, né? Concordar ou discordar é natural. Agora, pensar, pesquisar, sair da zona de conforto e ir mais longe é do instinto natural de quem tem discernimento e independência de pensamento, tem uma mente livre. E é esse o objetivo principal, fazer pensar, sair da zona de conforto. Porque eu volto a dizer, durante o Réveillon, todos bebiam, comiam e festavam, e ninguém diria que 30, 60 dias depois estaria na situação de quarentena. Se lá eu tivesse dito isso, eu seria julgado como um louco, né? E a situação é sempre essa. As coisas novas, no início, elas são rechaçadas. Depois elas são analisadas para depois elas se tornarem algo palatável, digamos assim. Nosso objetivo, pelo menos o meu, não é convencer ninguém. O meu objetivo não é fazer com que as pessoas concordem comigo. O meu objetivo foi mostrar o meu trabalho, oferecer evidências e fatos fundamentados e fazer as pessoas pensarem. Essa é a contribuição que eu posso dar e essa é a contribuição que eu dei. Eu quero lhe agradecer, professor Ricardo Felício, por ter aberto seu canal para que eu pudesse expor essas questões. Concluímos agora a série Checkmate e os fatos futuros dirão quanto às probabilidades. Volto a dizer, não é processo de adivinhação. Nós falamos em probabilidades, nós estamos falando em técnicas utilizadas em todos os países pelos serviços de inteligência e áreas estratégicas de todo o mundo. Não é algo criado aqui na esquina, tá certo? E são graus de probabilidade de ocorrência. Nós trouxemos essas possibilidades, eu procurei ser o mais claro possível dentro do instrumento de divulgação que nós temos, né? Procurei ser claro, não emitir juízo de valor sobre as pessoas, porque não é o objetivo, mas analisar com técnica e frieza posicionamentos estratégicos de países e grupos mundiais. Vamos esperar agora os próximos acontecimentos, tanto daqueles que estão no checkmate, quanto aqueles que estão no contra-ataque, e com o tempo nós vamos ver clarear melhor essa situação. Eu deixo um abraço a todos, após esse 4º capítulo, aos senhores e às senhoras, com muita esperança de que os senhores e as senhoras possam compreender esse sair bem nessa situação. Eu sou um brasileiro, amo o meu país, amo minha família, e não quero ver nem a minha família, nem o meu país afetado por essa situação. Esse foi o principal motivo de eu me expor, né? E eu estou pagando um preço por ter me exposto, né? E o motivo é proteger os entes queridos e proteger, ao final, o meu país, que é onde eu nasci e fui criado. Obrigado, Ricardo Felício, professor. Obrigado aos senhores e às senhoras. Eu que agradeço, professor Luiz, agradecendo ao Robson Ferreira, obrigado por mais essa aula, professores, ao Éden Longo também, muito obrigado. Eu estou lendo rapidamente Denis Line, obrigado, não assisti inteira, mas o pouco que eu assisti eu agradeço. Então, nosso objetivo foi realmente fazer pelo menos um preparo de quem nos assistiu, né? Não vai ser pego de surpresa, né? Porque justamente a surpresa é o pior dos inimigos, né, professor?
defesa não se improvisa, é uma máxima que nós temos, inclusive na geoestratégia, e foi esse o objetivo também, né, professor? Então, porque há 20 anos atrás a gente falou que iam moldando as coisas, o ambientalismo ia fazer um monte de coisas, etc. e tal, pronto, tem aí a lei, por exemplo, da sustentabilidade, da Agenda 2030, implementada no município de São Paulo. Então, há 20 anos atrás, o que a gente falava era a teoria da conspiração, e teve a sua concretude plena quando ela se tornou uma lei dentro do nosso município aqui de São Paulo. Olha só que absurdo, né? E, ao mesmo tempo, o que nós estamos fazendo aqui é tentar trazer um pouco de lucidez, trazer um pouco de sensatez, preparar as pessoas e, o mais de tudo aqui, é trazer também esperança, né? Que há ainda uma saída, há bastante coisa ainda sendo, vamos dizer assim, trabalhada, né? E nós tentamos fazer o melhor que a gente pôde para alertar as pessoas, lembrando que, nesse exato momento, um dos tentáculos do checkmate é exatamente cercear os seus direitos civis, e nós estamos vendo isso acontecer, né, professor? Quer dizer, guerras foram travadas para as pessoas manterem os seus direitos, e agora nós estamos entregando eles assim com uma facilidade muito incrível. Obrigado, Geraldo Siqueira, também aqui. Professor, só uma última observação. Pois não. Eu queria que as pessoas também entendessem uma coisa. A percepção do mundo é uma coisa pessoal e está ligado muito a um posicionamento mental. Então, o que nós estamos dando são fatos, e a interpretação dos fatos vai muito dos valores, da tábua de valores de cada um e daquilo que eles entendem. Por exemplo, duas pessoas acordam de manhã e está chovendo muito, né? Um olha para a chuva e fala assim, nossa, hoje o dia vai ser horrível, essa chuva vai me prejudicar. O agricultor olha e fala, que bom que choveu, que eu estava precisando de chuva. É a mesma chuva. Então, o problema não está nos fatos, mas na interpretação, a decodificação deles e a maneira como você interage com eles. Então, a postura mental, se ela vai ser de esperança ou não, depende apenas do posicionamento mental de quem lida com as informações. É isso daí. Bom, professor, muito obrigado. Bom, eu estou fazendo para vocês aqui o fechamento da nossa série Checkmate, foi feita em 4 capítulos, os artigos do professor desde 2013, 2014, bem como a série Checkmate que foi lançada em 2019, estarão em blocos, tá? Né, distribuído nos 4 episódios, simplesmente por uma conformidade de quantidade de texto. Então, você que queira colecionar todos eles, pode separar os links. E lembrando que o professor vai ter aí o lançamento do seu livro, do qual ele já foi convidado para fazer o lançamento do livro aqui no nosso canal, que vai incluir não só os artigos, como também todos os comentários. Eu até propus para o professor que, quem sabe, daqui uns 15, 20 dias, a gente retome o assunto com, né, o paradoxo do que aconteceu da série Checkmate, mas nós vamos ver isso ainda mais para frente, tá? A Páscoa, amanhã, eu quero que vocês tenham uma boa Páscoa, lembrando, então, que o Nosso Senhor morreu na cruz por todos nós, isso é muito importante a gente lembrar, né? Nós temos que lembrar que o sangue de Deus foi derramado para limpar os nossos pecados, né? Não podemos esquecer disso, tá bom? Então, um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser, daqui mais ou menos uns 15 ou 20 dias. Boa noite.